Estamos de volta para te contar que o governo federal lançou hoje a versão do Plano Safra para a agricultura familiar com oferta bilionária para financiamentos nessa temporada 2025-2026. A repórter Mara Mendes está ao vivo em Brasília e traz para a gente todos os detalhes desse programa. Mara, muito boa tarde para você. De quanto que vai ser esse investimento e como que ele deve funcionar? Explica para a gente, por favor. Oi, Renata, boa tarde. São 89 bilhões de reais para esse Plano Safra. Inclusive, Renata, no final do ano passado, o governo já vinha conversando a respeito disso, que iria investir mais nessa questão do Plano Safra, até mesmo porque o setor agrícola, o setor do agronegócio, sempre foi um alvo do presidente Lula, até mesmo por uma questão de tentar ficar mais próximo do agronegócio. Mas um fator relevante em relação a essa questão de ser 89 bilhões de reais, como o próprio governo ressaltou, né, quando lançou hoje o novo Plano Safra, também pelo fato dos alimentos estarem muito caros. A gente sabe que do final do ano passado para cá, o governo sofreu uma pressão em relação à questão da inflação dos alimentos principais, alimentos da cesta básica, como o feijão, o arroz, o ovo também. O presidente Lula, até em uma reunião, chegou a questionar por que o ovo estava tão caro, sendo que para se produzir o ovo, de acordo com o presidente Lula, não tinha tanto custo. Então, o governo, até mesmo como medida para poder melhorar essa pressão inflacionária sobre a questão do preço, né, dos principais alimentos ali da mesa do brasileiro, o presidente Lula e o governo, a equipe econômica já havia colocado essa questão do financiamento com mais recursos no Plano Safra como uma alternativa também para reduzir o preço da comida, né, do brasileiro, a comida que o brasileiro coloca na mesa. Isso porque desses 89 bilhões de reais, Renato, eu fiz até questão de anotar aqui, mais de 78 bilhões de reais vão para o Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar, o PRONAF, que esse ano faz 30 anos. E aí, por que a maioria dos recursos está indo para o PRONAF? Porque qual é a estratégia do governo? A estratégia do governo é, na verdade, fortalecer esse agricultor familiar, esse pequeno produtor, porque a avaliação da equipe econômica, a avaliação também do vice-presidente, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é de que quando você fortalece o mercado interno, você melhora a concorrência, e você melhorando a concorrência, quem sai ganhando é o consumidor. Então, qual o objetivo do governo federal em relação a esse montante de recursos? É justamente para fortalecer esse pequeno agricultor. E aí, outro detalhe que a gente pode destacar desse Plano Safra, Renata, é em relação também à questão do financiamento das linhas de produção, que aí é para feijão, arroz, verduras e frutas. A taxa do financiamento dos juros continua em 3%. Então, o governo manteve esses 3%. Mas o governo reduziu para poder incentivar aquele agro sustentável, então a economia sustentável. Então, para quem produzir o produto orgânico que não vem com os agrotóxicos, o governo reduziu essa taxa para 2% nessa linha de financiamento. Em relação também à questão da compra de maquinário, o governo também estipulou, mandou recursos também para a questão da compra de maquinários. O percentual em relação à questão da compra dos maquinários, os juros vão ficar aí em torno de 5%. Então, o que o governo quer com tudo isso? Nos bastidores, a gente sabe também que o governo quer uma aproximação com o agronegócio e também melhorar a popularidade do presidente Lula. Qual é a análise? Se o governo
consegue melhorar essa questão do preço desses produtos, principais produtos que vão para a mesa do consumidor brasileiro, o governo também tem uma resposta na questão da popularidade. Então, essa foi uma das alternativas do governo para poder melhorar o preço dos produtos inflacionados. Porque qual é a análise também do Ministério da Agricultura? Inclusive, foi até uma fala do vice-presidente da República no início do ano em relação a essa questão dos produtos estarem inflacionados, estarem caros. Ele falou que foi quando ele deu aquela sugestão que o preço dos alimentos não poderia entrar no cálculo da inflação, até mesmo porque os alimentos dependem mais das condições climáticas do que o preço dos alimentos depende mais das condições climáticas, a produção depende mais das condições climáticas do que a pressão inflacionária, tanto da inflação global quanto a inflação no mercado interno. Inclusive, Geraldo Alckmin chegou a sugerir que o Banco Central retirasse a questão do preço dos alimentos para fazer o cálculo da inflação. Então, qual é a análise do governo? A análise do governo é que quanto mais o governo investir nesse pequeno agricultor, vai aumentar a concorrência e aumentando a concorrência, o preço desses produtos tende a cair. Renata. Mara, e o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou há pouco os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED, referentes ao mês de maio desse ano. Quais que são os dados, Mara, que você destaca para a gente e principalmente como que esses números repercutiram aí em Brasília? Pois é, o total de vagas formais, né, que foram ocupadas no mês de maio, são mais de 148 mil vagas. Só que é um valor que está abaixo do que foi estimado pelo mercado financeiro, porque o mercado financeiro estava estimando para o mês de maio mais de 179 mil vagas. E os setores que mais conseguiram aí preencher essas vagas, Renata, mas também vale lembrar que no mês de maio aconteceu algo diferente, porque nas 5 regiões do país conseguiu aí percentual de ocupação de vagas formais, que são aquelas vagas que têm a carteira assinada. Então, foram as 5 regiões, mas os setores que mais se destacaram foram os setores de serviço, agropecuária e construção civil. Aí, outro dado que chama a atenção também, Renata, que o mês de maio conseguiu aí dessas mais de 148 mil vagas que foram preenchidas, o trabalho temporário, aquele intermitente, ele conseguiu aí preencher 42 mil vagas. Isso até mesmo vagas que foram preenchidas entre os jovens. Mas o que se fala, Renata, nos bastidores é que, de uma certa forma, mesmo diante da pressão inflacionária, mesmo diante de uma taxa Selic alta em relação à questão dos investimentos, tinha-se um pessimismo que a quantidade de vagas preenchidas ou a criação de vagas fosse reduzir ainda mais, mas não reduziu. Isso porque o mercado e o setor produtivo já vinha sinalizando que não vai aguentar mais essa taxa Selic tão alta, que inclusive hoje teve crítica também do presidente Lula, uma crítica ali meio suave, mas teve, porque vale lembrar que Gabriel Galípolo é uma indicação do presidente Lula, Gabriel Galípolo, que é o presidente do Banco Central. E o próprio governo agora já vem já olhando, preocupado com essa taxa Selic de 15% ao ano, porque o setor produtivo já vem reclamando de que é difícil você sustentar vagas no mercado, vagas de trabalho com uma taxa Selic muito alta, porque aí você precisa fazer, a alegação é que você precisa fazer investimento. E como é que você vai fazer investimentos com a taxa Selic tão
tão alta, porque vale lembrar que é de acordo com a taxa Selic, na verdade, a taxa Selic é o parâmetro para as operações financeiras, até mesmo de cartão de crédito. Então, há uma reclamação do setor produtivo, mas em relação à questão do que foi registrado no mês de maio, houve aí uma surpresa também, diante aí de uma taxa Selic que vem sofrendo uma sequência de alta. Renata. Mara, quero te ouvir sobre um outro assunto também, porque o Brasil assume nessa semana a presidência do Mercosul. O que o presidente Lula está buscando, Mara, deve buscar com essa liderança do bloco? Olha, o presidente Lula, isso também já não é nem novidade, ele já vem tentando, né? Amanhã ele embarca para a Argentina para assumir na quinta-feira, como você colocou, a presidência do bloco. E desde o início o presidente Lula quer tirar do papel o acordo entre Mercosul e a União Europeia. Na primeira semana de junho, o presidente Lula esteve na França, onde cobrou do presidente francês, Emmanuel Macron, a assinatura desse acordo, Renata. Macron meio assim se esquivou um pouco, porque todo mundo sabe que Macron é o principal empecilho para poder realmente concretizar esse acordo com a União Europeia. Mas Macron, quando o presidente Lula esteve, ele não foi tão contundente. Ele falou que era uma questão de conversar e ajustar as questões exigidas em relação até mesmo a produção agrícola, a produção agropecuária, em relação a questões sanitárias e também do desenvolvimento do meio ambiente. Então, a alegação é que ele é muito rígido com o produtor do mercado interno francês e, nesse momento, ele não poderia, então, abrir um acordo para pessoas que não cumprem com a lei, não cumprem com a questão do meio ambiente. Mas era uma questão de se conversar e, ao mesmo tempo, ele coloca que já o presidente Lula seria uma das pessoas que cumpre com essa questão do meio ambiente. Então, o que o presidente Lula quer em relação a essa presidência do Mercosul? Ele quer deixar de legado, ele quer tirar dessa presidência, ele quer dar nessa presidência o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. E aí, Renata, e por que isso? É lógico que o Mercosul sai ganhando se ele fizer um acordo, se realmente esse acordo, que o ano passado foi assinado apenas um início para a conclusão desse acordo, o Mercosul sai ganhando, porque o Mercosul consegue se colocar globalmente, né? Consegue se fortalecer ainda mais. Mas o principal país que sai ganhando é o Brasil, pela questão mesmo de produção, pelo desenvolvimento agrícola que o país tem. Inclusive, o ministro da Agricultura, o ministro Fávaro, ele já havia deixado claro, quando houve aquela guerra das tarifas, né, entre Estados Unidos, China, ou o tarifaço de Donald Trump, o presidente norte-americano, o governo aqui, o Ministério da Agricultura, já havia afirmado que o Brasil não iria perder com essa guerra de tarifas ou com esse aumento de tarifas, porque isso iria fazer com que o país buscasse outros parceiros. E por isso é importante para o Brasil essa questão desse acordo da União Europeia com o Mercosul, porque garante ao Brasil uma expansão em relação aos parceiros bilaterais, em relação aos produtos brasileiros que hoje são considerados produtos de primeira linha, principalmente em relação até mesmo à questão da carne vermelha. E aí o Brasil, de acordo com o governo, o Brasil já segue as normas sanitárias exigidas pela União Europeia. E aí o que acontece? Por que esse empecilho? Porque a gente é sabido que Emmanuel Macron hoje é o presidente da União Europeia e ele é o primeiro a cobrar dos seus produtores rurais, locais,
é o primeiro a ser rígido com as normas em relação à questão do meio ambiente. Então, o o Emmanuel Macron tem pedido? Para que, então, se organize, que se reformulem as normas em relação à preservação do meio ambiente e as normas sanitárias do Mercosul. Então, o presidente Lula vai trabalhar, Renata, para que isso ocorra. Então, é algo que já é do seu terceiro mandato, que ele já vem falando desde o início desse terceiro mandato, que é a conclusão aí da questão a conclusão aí desse acordo. E o Itamaraty, que é o assessor, né, para essas relações públicas, relações internacionais para o presidente Lula, o Itamaraty também tem defendido que esse é um momento propício, Renata, para que o país consiga, o Brasil, né, na presidência, consiga aí formalizar esse acordo com a União Europeia, até mesmo porque Donald Trump, com a sua política, né, das tarifas e essa política de isolar os Estados Unidos, ele acabou fazendo uma mudança geopolítica e até mesmo fazendo com que os países se mexessem e tivessem que procurar outros parceiros. Então, o Brasil é visto pela União Europeia como um bom destino, não só é visto dessa forma não só pela União Europeia, Renata, mas também pela Ásia. Então, o presidente Lula quer aproveitar esse momento propício para poder conseguir aí concluir esse acordo com a União Europeia, que o IBGE já diz, tem dados que já mostram, viu, Renata, que se houver essa conclusão, o Brasil é o que mais vai sair ganhando até em termos de desenvolvimento. Renata. Mara, querida, muito obrigada pelas informações, um bom trabalho para você e para a equipe aí em Brasília e uma ótima semana.